Olá, alunos da disciplina Circuitos Elétricos 2, bem-vindos a essa aula. Antes da gente começar, vou só deixar um aviso para vocês que é o seguinte: a lista 3 de exercícios que estava prevista para ser entregue no dia 15 de julho precisou ser alterada para o dia 8 de julho, porque o semestre acaba no dia 10. E eu tinha colocado essa data de entrega antes de verificar o término do semestre. Então, por favor, fiquem atentos aí. No dia 8 é o último dia para postar a lista. Então, não percam a data. E agora sim, né, o conteúdo da aula de hoje. Vou falar um pouco a respeito dos circuitos trifásicos para vocês. Então, até o momento, a gente tem trabalhado com circuitos monofásicos, que são circuitos que apresentam uma senoide apenas, pelo menos naquele sentido de alimentação do circuito. Mesmo que a gente tenha trabalhado com outros circuitos que tenham mais de uma fonte, era sempre uma senoide em cada uma, né, de modo que elas não tinham nenhuma relação. Inclusive, a gente trabalhou com circuitos que tinham senoides com frequências diferentes e usamos lá o método da superposição para fazer a análise dele. Agora que a gente vai trabalhar com circuitos trifásicos, nós vamos ver que as três fontes que esses circuitos usam precisam seguir algumas especificações para que esse circuito seja considerado trifásico propriamente dito. De maneira geral, existem vários tipos de circuito, igual a gente está vendo aqui. Circuitos que as fontes CA operam com a mesma frequência e fases diferentes são chamados de polifásicos. Então, de maneira geral, além da mesma frequência, elas têm a mesma amplitude. É um dado importante também na hora de trabalhar com esse tipo de circuito. E o sistema trifásico que nós vamos estudar, que é utilizado para transmissão e distribuição de energia elétrica, até mesmo para acionamento de cargas industriais, é basicamente um sistema com três fontes que tem a mesma amplitude, a mesma frequência e tem uma fase diferente de uma fonte para outra. E como eu falei, os sistemas de transmissão e distribuição de energia são trifásicos também. Essas senoides normalmente são obtidas a partir de um único gerador, que é o gerador trifásico. Então não é necessário a gente ter três fontes que vão trabalhar de maneira separada para gerar essas senoides. Daí vai ser bem complicado fazer esse ajuste certinho das fases. Então o que nós temos de maneira geral é um gerador que já apresenta as três senoides com a defasagem adequada. E essa defasagem é de 120 graus, ou seja, um terço do ciclo. Nós temos lá os 360 e de um fasor para o outro, de uma senoide para outra, nós temos 120 graus. E essa defasagem aparece aqui no próprio gerador. Então, olhando aqui, nós temos o gerador em corte, ele tem essa parte estática dele, essa parte de fora, que é chamada estator, a parte interna, que é o rotor, a parte móvel, e no eixo desse rotor nós temos as pás, ou as hélices, que vão fazer o giro desse sistema aqui para a geração de energia. E esse giro pode ser feito de diversas maneiras. A gente pode ter aí usinas eólicas que usam a força dos ventos, usina termoelétrica que trabalha com a queima de algum combustível para gerar pressão, né, e vapor. Temos também a usina hidrelétrica, que é a mais utilizada aí no Brasil devido ao potencial hídrico, que trabalha com a passagem de água, né, por essas hélices. Enfim, o que vai colocar essa hélice para funcionar não é tão relevante. O que importa é o movimento ser gerado, né, de modo que a energia mecânica se converta em energia elétrica. E aqui nós temos o seguinte: o enrolamento desse rotor é um enrolamento normalmente alimentado com corrente contínua, de modo que ele gera ali um campo magnético norte-sul fixo. E em volta aqui desse rotor nós temos os enrolamentos do estator. Temos aqui uma bobina a bobina B defasada 120 graus em relação à bobina A, e a bobina C defasada 120 graus em relação à bobina B. Então, olhando aqui, a bobina A tem uma extremidade chamada A outra A', B baixo e B'. E a C tem aqui também C'. Então, de A para B para C, nós temos a defasagem de 120 graus. É exatamente o que vai acontecer quando a gente for analisar a tensão nos terminais dessas três bobinas A, B e C. Então, essa mudança no ângulo, mecânico mesmo, vai gerar a diferença de fase na parte de elétrica mesmo, né? Na parte elétrica do nosso sistema. E aí é basicamente o seguinte: é só pensar na questão do Polo Norte aqui, por exemplo. Ele vai passar pelo enrolamento A em um certo ponto, depois de 120 graus ele passa pelo enrolamento P, depois de 120 graus ele passa pelo enrolamento C. Então aqui eu vou ter o mesmo efeito para essas três senoides com a defasagem de 120 graus. E o gerador vai funcionar sempre dessa forma. A ideia é que ele forneça para a gente
3 senoides defasadas 120 graus com a mesma amplitude e mesma frequência. E aqui nós temos os fasores que foram gerados. Como eu falei com vocês, a diferença entre os fasores é de 120 graus. E se somarmos os 3 fasores, o resultado deve ser zero, igual apareceu nesse desenho aqui da direita. É bem fácil pensar nisso, né? Porque funciona como aquela soma vetorial que vocês viram lá em física. Então tem aqui um fasor, aí na extremidade dele eu coloco a base do próximo, na extremidade dele eu coloco a base do próximo e fecho exatamente na base do primeiro, de modo que a soma dos 3 resultou em zero. Isso acontece por causa da defasagem de 120 graus que nós temos aí. E nesse caso é importante até comentar que esse gerador é um gerador equilibrado. Ele produz as 3 fases com a mesma amplitude e mesma frequência. Então ele recebe esse nome. E outra característica importante desse gerador é a sequência de fase. Isso significa qual é a ordem que nós temos aí das fases A, B e C. Porque isso daí muda, por exemplo, o sentido de giro dos motores industriais. Se eu tenho lá as 3 fases A, B e C alimentando o motor, ele parte no sentido. Se eu quero inverter o sentido do motor, basta a gente trocar 2 fases de lugar. Se acontecer essa troca, o sentido agora é outro. Então eu preciso saber como que essas senoides se comportam. Eu tenho ali a senoide A, se eu atrasar 120 graus, eu vou ter a senoide B ou C. Isso daí faz a diferença devido a essa questão de sentido de giro. Então como que a gente avalia isso? Vamos lembrar que os fasores são elementos que giram à medida que o tempo passa. O que a gente vai fazer então é escolher um ponto fixo nesse nosso sistema e verificar o seguinte: à medida que o tempo passa, qual é a ordem com a qual esses fasores passam pelo ponto fixo? Então, se vier aqui, nesse primeiro exemplo, vai passar primeiro o fasor A, porque lembrando que esses fasores giram no sentido anti-horário. Então, primeiro passa o A, depois o B, depois o C. Detalhe que eu não estou olhando o ponto se movendo, né? Eu estou olhando os fasores se movendo. Então, imagine que isso aqui é uma hélice, um ventilador, por exemplo. Aí primeiro vai passar a hélice A, depois a B e por fim a C. Então, essa daqui é a sequência chamada ABC ou sequência direta. Se os fasores B e C estiverem trocados, como é o caso aqui desse segundo desenho, né, o B e C em relação ao fasor A apareceram trocados. Nós vamos ver que essa sequência aqui é diferente. Primeiro vai passar o fasor A, depois o fasor C e por fim o fasor B. Então essa sequência aqui é chamada de CBA ou de ACB. O que importa é manter essa relação aqui, né? O A já passa depois o C e depois o B. Então se eu cortar em outro ponto aqui não tem problema. Se eu falar CBA ou ACB não tem problema algum. E essa sequência também é chamada de sequência inversa. E é necessário a gente conhecer essa sequência porque ela vai definir, por exemplo, como eu falei aí, o sentido de giro dos motores. E aí é bom a gente saber trabalhar com cada uma delas. E aí vem a questão das conexões. O gerador que nós vimos tem lá seus 3 enrolamentos, suas 3 bobinas. Mas a princípio elas são independentes, elas são separadas eletricamente falando. Por mais que exista aquela relação entre as tensões de terem a mesma amplitude, mesma frequência e defasagem de 120 graus, não existe nenhuma conexão elétrica entre elas. E essa conexão elétrica pode ser feita de 2 formas. Ela pode ser feita em triângulo ou em estrela. E esses 2 nomes aqui são muito importantes quando a gente fala de conexão de sistemas trifásicos. E ela vale tanto para o gerador, que no caso, né, além de um gerador, poderia ser, por exemplo, o transformador, que tem lá suas bobinas também, suas bobinas secundárias. E aí essas bobinas podem ser conectadas tanto em triângulo quanto em estrela. E vale também para carga. Se eu tiver um motor, por exemplo, ele tem suas bobinas. E essas bobinas estão conectadas em triângulo ou em estrela. Vai depender do que a gente espera daquele motor ali. E essas 2 conexões são muito importantes porque elas definem as relações entre tensão e corrente no circuito. E é importante sabermos como que a conexão em triângulo funciona, como que a conexão em estrela funciona. Em triângulo, percebam aqui que não tem segredo. Como o nome sugere, a gente tem um triângulo formado com as 3 bobinas e os terminais são conectados nos vértices desse triângulo aqui. Enquanto que na estrela nós temos um ponto comum. E os terminais são conectados na extremidade de cada bobina, ou de cada enrolamento. E no caso da estrela nós temos um ponto central, que é chamado normalmente de neutro. Isso daqui já começa a dar aquela ideia de circuitos elétricos na prática. Quando a gente tem, por exemplo, os circuitos residenciais. A gente tem lá, por exemplo, tem fase e neutro. Vem daqui a ideia? Vem. Esse ponto A aqui seria uma fase, o B seria outra fase e o C outra fase. E o N aqui no meio é um neutro. Então, se eu pegar, por exemplo, a tomada tem fase e neutro. A tensão dela é 127.
Se a tomada tiver fase e fase, a tensão é 220, porque agora eu estou trabalhando com duas bobinas ao mesmo tempo. Por que ela não é exatamente o dobro? Porque, como nós vamos ver, essa relação é sempre de raiz de 3. Então, se eu pegar 127 e multiplicar por raiz de 3, eu terei os 220 aí, que a gente costuma ver em tomadas residenciais. E é importante pensar que tanto a nossa carga, quanto a nossa fonte, quanto o gerador, podem aparecer em estrela ou em triângulo, de modo que a relação entre gerador e carga pode ser feita de 4 formas. Igual a gente está vendo aqui, 4 conexões. Eu posso ter um gerador em triângulo, a carga em estrela, gerador em estrela, carga em triângulo, os dois em estrela ou os dois em triângulo. Isso daqui também pode ser chamado de Y. A estrela, né, pode ser chamada de Y e o triângulo pode ser chamado de delta também. Então vai ser comum em algumas literaturas aí vocês encontrarem, por exemplo, conexão delta-Y, em vez de triângulo-estrela. Mas é a mesma ideia, a montagem é a mesma. A relação entre corrente e tensão nas bobinas é a mesma. E aqui a gente chega numa característica importante também desse sistema, que são as grandezas de linha e de fase. Eu já até falei um pouco aí a respeito dessas grandezas, só que sem usar o nome, né? Quando a gente fala, por exemplo, que uma tomada tem 127 volts, eu estou falando de uma grandeza de fase, porque eu estou usando o neutro. É a tensão no braço da carga. E quando eu falo de uma grandeza de linha, estou falando da tensão de uma fase para outra. Então é a tensão entre fases. Então, aparece aqui, ó, correntes e tensões nos braços da carga ou do gerador são chamadas de fase. Correntes e tensões nos terminais de conexão entre gerador e carga são chamados de linha. Então, voltando aqui, se eu trabalhar com um triângulo, por exemplo, aqui de um terminal para o outro, eu tenho uma tensão de linha. E aqui no braço dessa carga ou desse gerador, eu tenho uma tensão de fase. Percebam que no triângulo, fase e linha são iguais. Por quê? A conexão é a mesma. Esse ponto aqui é o que está chegando até esse enrolamento, e esse ponto aqui de baixo é o mesmo que chegou para o enrolamento. Então, quando eu falo em tensão de linha, é a mesma tensão de fase para o triângulo. Já para a estrela, não. Se eu tenho aqui uma tensão de fase, é a tensão no braço. Seria aqui da fase para o neutro. Se eu falo em uma tensão de linha, seria de uma fase para outra fase. Então, por exemplo, da fase A para a fase B. E aí essa seria a tensão de linha. Então, na estrela, essa relação é diferente. No triângulo, a gente tem o mesmo valor. E percebam, né, que o triângulo não tem neutro. A única possibilidade de termos neutro é se essa conexão aparecer em estrela, tanto para a carga quanto para o gerador. Agora, quando a gente pensa em corrente, a corrente se comporta de maneira oposta. Aqui eu tenho uma corrente de linha, ela que vem pelo terminal da carga ou do gerador, e quando ela chega aqui no braço, a gente tem uma relação de correntes. Ó, acontece aqui uma divisão de correntes, e eu tenho uma parcela menor fluindo pelos braços da carga. Ou seja, aqui eu tenho uma corrente de linha que é maior, e a corrente de fase aqui é menor do que a de linha. Já para a estrela, não. Aqui a gente observa que tanto a corrente de linha, que é aquela que vem pelos terminais, é igual à corrente de fase, que é a corrente que existe nos braços da carga ou do gerador. Então chegou aqui a corrente de linha e ela já foi logo para o braço do gerador ou da carga. Então no triângulo, as tensões de linha e de fase são iguais, e na estrela, as correntes de linha e de fase são iguais. E a gente tem, né, que de maneira geral, as grandezas de linha, que são aquelas nos terminais, são maiores. Se não forem maiores é porque são iguais às de fase, que são exatamente aquelas condições que eu expliquei para vocês. E, como eu falei também, a conexão em estrela apresenta um ponto neutro, que é o ponto central da nossa conexão em estrela. E ele tem normalmente o potencial zero se aquele circuito for todo equilibrado, ou seja, tanto a carga quanto a alimentação, aí podemos garantir que o neutro tem potencial 0 volts. Tanto que é comum os nêutrons dos transformadores, nesse ponto central da estrela dos transformadores, ser aterrado, porque ele já é colocado ali no potencial zero, que é a referência do sistema. E aqui é a relação entre correntes e tensões de linha e de fase, que eu falei com vocês. Só coloquei a expressãozinha aqui do lado para a gente lembrar. Então, se eu estiver trabalhando com triângulo, eu tenho uma tensão de linha nos terminais da minha carga, do meu gerador, que é igual à tensão de fase. Então, apareceu aqui. E a corrente de fase do triângulo é a corrente de linha dividido por raiz de 3. Ou seja, essa corrente que flui pelo braço é menor do que a que flui pelo terminal. Percebam que aqui eu coloquei o módulo, porque o ângulo aqui é diferente também. Nós já vamos ver como é que isso daí vai ficar. E para a estrela nós temos a tensão de linha tem um valor, e a tensão de fase, que é a do braço, é o módulo da tensão de linha dividido por raiz de 3. De novo, né? O ângulo aqui é diferente, então vamos ver como isso vai ficar daqui a pouco. E para o caso do triângulo, as correntes de linha e de fase são iguais, ou seja, chegou ali pelo terminal e já desceu para o braço. Tem exatamente o mesmo valor.
Então agora a relação aí para a estrela. Como que as tensões de fase e de linha se comportam na estrela? Nós vimos que existe uma relação de raiz de 3. A tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Mas de onde vem essa ideia? Então, primeiro, supondo-se a sequência positiva, ou seja, eu tenho ali uma tensão da fase A, normalmente a gente fala da fase A para o neutro, ela tem um valor de pico e o ângulo zero. Foi considerado esse ângulo zero aí para a nossa tensão de referência. Poderia ser qualquer outro valor de ângulo. O zero aqui foi colocado, mas não precisa ser sempre ele. Então, se eu tenho a sequência positiva, a ordem é A, B e C. Se eu atrasar esse fasor aqui em 120 graus, eu teria a tensão da fase B. A amplitude é a mesma. O ângulo, então, era zero, subtraindo aí 120 graus, agora eu tenho um ângulo menos 120. E, seguindo a ordem A, B e C, né, sequência positiva, eu vou subtrair 120 graus aqui de novo para chegar na fase C. E aí vem a pergunta, mas por que aqui ficou positivo, então? É porque é o seguinte, se eu subtrair 120 graus de 120 negativo, eu terei menos 240. E menos 240 é a mesma coisa que 120 graus, porque é só somar 360. Somar 360 eu vou chegar no mesmo ponto. Então, menos 240 mais 360 dá 120 positivo. Aí eu poderia ter escrito aqui tanto 120 quanto menos 240. Então, essas daqui são as tensões de sequência positiva que eu vou considerar na dedução da relação entre tensões de linha e tensões de fase na estrela. Percebam que, como elas são tensões da fase para o neutro, elas são todas tensões de fase. Olhando aqui no desenho, esse VAN que apareceu aqui é a tensão do ponto A, ou da fase A, para o neutro. Então é uma tensão de fase. Se eu quiser falar agora de uma tensão de linha, eu tenho que pensar como que isso vai acontecer. Exatamente isso que aparece aqui embaixo. Ó. As tensões de linha, que são entre fases na estrela, podem ser obtidas em função das tensões de fase, no caso uma tensão só da fase para o neutro, da seguinte forma. Então percebam, se eu estou falando agora de uma tensão de linha, é de uma fase para outra. Então eu vou pegar como exemplo aqui da fase A para a fase B. Então eu sei que da fase A para o neutro, eu tenho Vp com ângulo zero. Agora eu quero fazer da fase A para a fase B. É uma diferença de potencial. Então eu preciso fazer potencial da fase A menos o potencial da fase B. E é isso que aparece aqui. Ó. Tensão da fase A para a fase B é igual a tensão da fase A para o neutro mais a tensão do neutro para a fase B. Ou seja, é aquela ideia da soma de tensão. Né? Tem aqui ó, fase A para o neutro e depois neutro para o B. Eu estou somando as tensões ao longo de um caminho. Mas de outro modo, né, como eu falei antes com vocês, eu posso falar que a tensão do ponto A menos a tensão do ponto B. Percebam que houve uma mudança aqui, ó, que era neutro para a fase B e aqui é B para a fase, fase B para o neutro. Então eu teria aqui Vp com ângulo zero, que é a tensão VAN, e Vp com ângulo menos 120, que é a tensão VBN. Fazendo a subtração dessas duas, nós vamos chegar na relação de raiz de 3. É como isso é feito. Vp é colocado em evidência. Aqui vai ficar então 1 com ângulo zero, que está aqui, e aqui vai ficar menos 1 com o ângulo de menos 120. Passando para a forma retangular, nós teremos essas duas frações aqui somadas. E aí, somando aqui 1,5 mais j raiz de 3 sobre 2, nós vamos encontrar exatamente raiz de 3 com ângulo 30. Vocês podem até testar aí na calculadora, fazer essa relação aqui, mas o que nós vamos obter é isso. Ou seja, a tensão da fase A para a fase B é a própria tensão da fase A para o neutro, multiplicada por raiz de 3 e adiantada 30 graus. Isso também é importante. Peguei essa tensão aqui, adiantei 30 graus, peguei o módulo dela e multipliquei por raiz de 3. Pronto. Agora eu já tenho a tensão da fase A para B. E se eu quiser a tensão da fase B para C, o que eu vou fazer? Da fase B para C, eu pegarei essa tensão aqui da fase B para o neutro, vou multiplicar o módulo por raiz de 3 e vou atrasar o ângulo aqui, na verdade, adiantar o ângulo em 30 graus, igual foi feito aqui. Ó. Esse ângulo foi adiantado 30 graus, então vou multiplicar por raiz de 3 e adiantar 30 graus. Está aqui. Ó. A tensão da fase B para C é o módulo vezes raiz de 3, porque o módulo tem que ser o mesmo para as três tensões. E o ângulo agora era menos 120 mais 30 graus, formamos aí menos 90. E para a terceira fase, né, a terceira tensão entre fases, que é da fase C para a fase A, nós teremos ali essa tensão multiplicado por raiz de 3 e adiantado 30 graus. Então, se eu pegar aqui 150 graus, que seria o resultado, e subtrair 360, eu terei menos 210, que é o que está aparecendo aqui. Outra possibilidade também é o seguinte, eu peguei essa tensão,
da fase A para B. Se eu pegar agora B para C, eu vou ter que atrasar 120 graus, porque é a sequência positiva. Então, se eu pegar essa senoide aqui e atrasar 120 graus, eu tenho essa. Se eu atrasar 120 graus dessa senoide, eu terei essa daqui. Ou seja, a relação continua a mesma. A defasagem é 120 graus se eu estiver olhando tensões de fase ou se eu estiver olhando tensões de linha. Então, não importa qual que eu vou olhar, a defasagem entre elas tem que ser sempre de 120 graus. E agora a relação entre correntes para o triângulo. Nós vimos que as tensões de linha e de fase no triângulo têm o mesmo valor. Mas como que as correntes se comportam? Elas vão levar em consideração essa relação de raiz de 3 também. Mas aí vamos ver como é que isso daqui vai ficar. Olha só, é só aplicar a lei de Kirchhoff dos nós para cada nó que a gente tem aqui. Então, exemplo, ó, eu tenho aqui uma corrente de linha IA, tem duas correntes de fase, IAB, a corrente que vai do ponto A para o ponto B, e ICA, que é a corrente que vai do ponto C para o ponto A. Então, percebam que é sempre AB, BC e CA, para poder fechar o triângulo. E aí eu quero definir essa corrente agora. Como é que eu posso escrever a corrente IA? É só aplicar a lei de Kirchhoff dos nós. O que está chegando? Está chegando IA e ICA. E o que está saindo? IAB. E é daí que a gente tira essa expressão. Então, o IA e o ICA chegaram e o IAB saiu. O IAB aqui está positivo. Esse ICA que estava chegando passou para o lado direito aqui subtraindo. Então, se eu quero encontrar essa corrente de linha, eu posso trabalhar a partir das correntes de fase, igual apareceu aqui. Então, foi considerado nesse exemplo que a corrente ICA, que é a corrente que está fluindo aqui para cima, é igual à corrente IAB com um atraso de 240 graus. E realmente, né, considerando a sequência positiva de novo, nós vamos ter essa relação. Porque a corrente IAB é uma corrente de referência. Se eu atrasar 120 graus, eu tenho a IBC. E se eu atrasar 120 graus de novo, eu tenho a ICA. Detalhe que atrasar 240, igual foi feito, ou adiantar 120, dá o mesmo resultado. Então, tanto faz, né? E aqui vai ficar, então, o seguinte. IA é igual a IAB menos ICA. Repetido aqui. Considerando que ICA é IAB com ângulo de menos 240, eu vou poder colocar esse IAB em evidência. Então, IAB apareceu aqui e IAB aparece aqui também. Se eu fizer a substituição, vou colocar esse IAB em evidência e vai ficar aqui 1. Eu tinha exatamente 1 IAB menos ICA. ICA é o quê? É o IAB atrasado 240 graus. Então, somando aqui, né, ou no caso subtraindo, esses dois números complexos aqui, nós vamos ter como resultado a raiz de 3 de novo, mostrando que a corrente de linha é maior do que a de fase, e agora nós temos um ângulo atrasado em 30 graus. Então, se eu estiver falando de tensões na estrela, a tensão de linha é a de fase vezes a raiz de 3, adiantada 30 graus. Se eu estiver agora falando do triângulo, a corrente de linha é a de fase multiplicada por raiz de 3 e atrasada 30 graus. A diferença, então, de uma relação para outra é que na estrela a tensão tem um ângulo de 30 graus somado, enquanto que no triângulo a corrente tem um ângulo de 30 graus subtraído para poder chegar no valor de linha. Então isso aqui é mesmo uma questão de prática. À medida que a gente for fazendo exemplos, a gente vai prestando atenção nesses detalhes, como que essas correntes se relacionam. Mas percebam que, se por acaso vocês não se lembrarem disso, a relação que existe entre essas correntes aqui permite fazer o cálculo na hora, igual que foi deduzida a expressão. Vocês podem fazer isso também na hora de resolver um exercício, por exemplo. É bem tranquilo de fazer. E aí nós temos as conexões balanceadas. O que significa isso? Que tanto o gerador quanto a carga são balanceados. O gerador balanceado é aquele que tem 3 senoides com a mesma amplitude, mesma frequência, defasada a 120 graus. E pode ser também chamado de equilibrado. E a carga equilibrada é aquela que tem exatamente o mesmo valor de impedância por braço. Não tem defasagem aqui. Então, se eu peguei aqui ZY e ZY, eles têm exatamente o mesmo valor. E aí pode ser um resistor, um capacitor, um resistor, um indutor, só um indutor, né, dependendo do tipo de carga que a gente tiver. Então a ideia é que as cargas equilibradas sejam iguais. Se elas forem iguais, esse ponto central, né, da estrela terá um potencial zero e esse ponto central aqui também terá um potencial zero. Então na primeira conexão balanceada que nós vamos estudar, ela foi feita estrela-estrela. É muito fácil fazer esse tipo de cálculo, porque se ela é balanceada, equilibrada, esse ponto central tem 0 volts e esse ponto central também tem 0 volts. Mesmo se esse fio aqui, se esse condutor aqui do meio não existir, o efeito é o mesmo, porque os potenciais são iguais.
é mais ou menos, né, como se eles estivessem conectados. E aí, no final das contas, o que a gente faz é analisar um circuito de cada vez. Eu analiso esse circuito, porque essa conexão aqui existe independente de ter o condutor ou não. Então, vou analisar a tensão VAN aplicada a esse braço da carga, a tensão VBN aplicada a esse braço da carga, a corrente voltaria aqui pelo meio, e a tensão VCN aplicada a esse último braço da carga. Ou seja, são 3 circuitos monofásicos combinados, formando um circuito trifásico. A análise dele é muito tranquila de ser feita. E detalhe, que a gente pode pensar, né, que essas 3 correntes, IA, IB e IC, se somam nesse ponto central para fluir de volta para a fonte. Então elas se somam aqui nesse ponto e voltam para a fonte. A questão é que, como a defasagem entre as 3 correntes é de 120 graus, a soma delas resulta em zero. Então a corrente que flui pelo neutro aqui é zero. Por isso que não faz diferença ter o condutor ou não. Porque o IN, no final das contas, é igual a zero. E aí a gente consegue fazer essa análise de uma forma muito simples. E aqui a gente tem um exemplo. Na conexão estrela-estrela, pede aqui o seguinte: calcule as correntes de linha no sistema a seguir. Olha só, o gerador é equilibrado por quê? Mesma amplitude, 110, e a defasagem de 120 graus. Então a fase A tem 0, a B tem menos 120 e a C menos 240. E além disso, ainda é sequência positiva, A, B e C. E aqui eu tenho impedâncias que podem ser consideradas aí o condutor, por exemplo, apesar dela ter uma característica capacitiva, né? Mas enfim, só ilustrando mesmo. Ela aparece aqui para os três braços da carga, e a carga também é equilibrada. Ela é 10 mais J8 para os 3 braços. Então, lembrando, gerador para ser equilibrado tem defasagem de 120 graus. Carga equilibrada precisa ser igual, não tem nada de diferente aqui, nem o ângulo é diferente. Então, o que eu estou vendo aqui, na verdade, são 3 circuitos separados, como eu falei com vocês. Mesmo que não exista uma conexão entre esse neutro e esse neutro aqui, eles têm um potencial zero, porque o circuito é todo equilibrado. Então eu vou considerar que essa tensão aqui está sendo aplicada para essa impedância mais essa impedância aqui em série. Ou seja, a equivalente aqui seria 10 mais J6. Então essa tensão de 110 com ângulo zero foi aplicada para uma impedância que é 15 mais J6. E depois eu tenho esse ângulo aqui para a mesma impedância, ou melhor, essa tensão para a mesma impedância e essa tensão para a mesma impedância. E aí agora é só fazer o cálculo e chegar nas correntes de linha que foram pedidas aqui. O primeiro exemplo que nós vamos analisar tem uma tensão fase neutro de 110 com ângulo zero em relação à fase A. E aí, como eu falei, é basicamente como se a gente tivesse aqui um circuito monofásico. Então, o nosso gerador aqui, a nossa fonte, né, da fase A para o neutro, entre o gerador e a carga nós temos aí uma impedância de 5 menos J2 e a carga com uma impedância de 10 mais J8, conectada aqui no neutro. Devido àquela questão do equilíbrio, esses dois nêutrons têm o mesmo potencial, 0 volts. Logo, é a mesma coisa deles estarem conectados, porque o potencial é o mesmo, então é como se tivesse um fio entre eles. E aí, se a gente analisar a fase A, é só isso daqui mesmo, o circuito monofásico. Agora, o restante do circuito apareceria aqui, ó, a fase B e C, no gerador, e aqui na carga nós teríamos o restante, né, dos braços conectado aqui também. Né? Então temos um circuito estrela-estrela, sendo esse ponto aqui, né, esse condutor aqui, o condutor de retorno, vamos dizer assim. A corrente A vai, a IB vai, a IC vai e se encontra aqui nesse ponto. Mas a soma delas é zero. IA mais IB mais IC totalizam em 0 amperes. Então ter esse condutor ou não faz diferença. E o cálculo aqui da corrente pode ser feito, então, dividindo simplesmente a tensão da fonte pela soma das impedâncias, como se elas estivessem aqui em série. Então nós vamos ter a parte real 15 mais J6. Fazendo aqui a divisão, na verdade antes da divisão, né, convertendo aqui para a forma polar, nós teremos 16,15 com um ângulo de 21,08. Agora sim, fazendo a divisão, chegaremos à corrente de 6,81 com um ângulo de menos 21,08 graus. Então percebam que aqui a gente está falando em valores de pico mesmo. Né? Foi dado aqui um fasor, normalmente ele vem em valor de pico.
e aqui eu tenho a corrente e valor de pico também. Se eu quisesse calcular a potência, que é o foco, né, da nossa próxima aula, aí sim eu devo preocupar com os valores RMS. Mas no momento, como foi pedido só a corrente, não especificou se era RMS ou pico, isso daqui está de ótimo tamanho. E aí vem a corrente da fase B e da fase C. O módulo é o mesmo para todo mundo. Então eu já posso copiar esse módulo aqui, 6,81. E o ângulo? Como nós consideramos a sequência positiva, eu vou subtrair 120 graus desse ângulo para chegar no ângulo da fase B, e depois subtrair 120 de novo para chegar no ângulo da fase C. A sequência que nós temos aí é a sequência ABC. A primeira fase é A, atrasando 120 a B e atrasando 120 a C. Então aqui vai ficar menos 141,08 e aqui vai ficar menos 261,08. Lembrando que esse último ângulo aqui poderia ser escrito positivo também, desde que nós somássemos 360 graus a ele. Então são as três correntes de fase que nós temos aqui. E se vocês quiserem testar também, né, ou comprovar, a soma dessas três correntes resulta em 0 amperes. Então está aí resolvido o nosso primeiro exemplo. A próxima conexão balanceada é considerando o gerador em estrela e a carga em triângulo. Então é o desenho que nós temos aqui. Então o gerador do mesmo modo tem um ponto central, como no exemplo anterior. A diferença é que agora a nossa carga apareceu em triângulo. E aí o que vai acontecer? Percebam que o gerador tem uma tensão de fase para neutro. A fonte que apareceu aqui, né, é uma tensão de fase para neutro, VAN. Mas o que a carga está recebendo em cada braço é uma tensão de uma fase para outra fase. Ou seja, a tensão aqui é VAN, mas a tensão nesse braço aqui, por exemplo, é VAB. Ou seja, aqui eu tenho tensão de fase, só que aqui eu preciso aplicar a tensão de linha do gerador. Então é muito fácil fazer esse cálculo. É só lembrar que se eu tenho a conexão em estrela, a diferença de potencial entre fases é a diferença de potencial de fase dele, ou seja, de fase para neutro, multiplicado por raiz de 3, adiantada 30 graus. Então, se eu falar qual é a tensão VAB que eu tenho aqui, é a tensão VAN vezes raiz de 3, com um ângulo adiantado em 30 graus. E aí é só fazer a divisão depois pela impedância que eu saberei qual é a corrente IAB que flui por aqui. Para chegar nas correntes IBC e ICA, é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui a tensão VBN, por exemplo. A tensão VBC é a VBN multiplicada por raiz de 3 e somado 30 graus. Ou, se vocês preferirem, eu posso falar que a tensão VBC é a tensão VAB atrasada 120 graus, se for sequência positiva. E aí eu consigo chegar nas correntes de fase desse circuito aqui. E se eu quiser saber a corrente de linha, o que eu faço? Nós vimos também na dedução que a corrente de linha, né? Se eu pegar aqui essa corrente IA, ela é a corrente IAB multiplicada por raiz de 3 e atrasada 30 graus. Aí eu teria a corrente de linha para esse caso. E no exemplo a gente consegue visualizar isso. De novo, né? Conexão estrela-triângulo, nós temos aí o seguinte. Uma fonte conectada em estrela equilibrada com sequência positiva, ABC, com a tensão de fase para neutro de 100 com ângulo 10, é conectada a uma carga em triângulo equilibrada. Essa carga em triângulo tem 8 mais J4 por fase. Calcule as correntes de fase e de linha. Então nós vamos desenhar esse circuito e fazer a análise dele, seguindo essa ideia que eu acabei de explicar para vocês. No segundo exemplo, nós temos uma conexão estrela-triângulo. Foi informado que o gerador está conectado em estrela e a carga em triângulo. E a carga tem um elemento resistivo e um indutivo por braço. Então vamos primeiro fazer o desenho do circuito. Como o gerador está em estrela, ele vai apresentar um neutro, um ponto central. Então eu já vou colocar esse ponto aqui de uma vez. Então esse aqui é o nosso gerador. E a carga tem um elemento resistivo e um elemento indutivo por braço. Vou passar menos aqui. E agora a gente faz a conexão das duas, da carga e da fonte.
Agora é colocar os valores. A carga tem 8 ohms e J 4 ohms. Isso vale para todos os braços, porque é uma carga equilibrada. Enquanto o gerador foi informado para a gente que a tensão VAN, vou chamar esse ponto aqui de A, tem um valor de 110 com ângulo 0 volts. Vou chamar aqui de B e aqui de C. Agora, para escrever as outras tensões, como que a gente faz? A sequência é positiva. Então, eu vou escrever aqui a tensão B com o mesmo módulo e o ângulo de menos 120 graus. E a tensão C com o mesmo módulo e o ângulo agora de menos 240 graus. Na verdade, esse ângulo é 10, não é 0 não. Então, se esse ângulo for 10, subtraindo 120 graus, eu teria aqui o ângulo de menos 110. E subtraindo 120 graus de novo, eu teria o ângulo de menos 230. Agora sim, né, os ângulos estão corretos. E aí precisamos calcular as correntes que foram pedidas aí. Tanto a corrente de fase, então se eu for olhar as fases aqui, eu tenho A aqui embaixo, B aqui em cima e C aqui. Então tem a corrente AB, a corrente BC e a corrente CA. E aqui na linha nós temos a corrente IA, IB e IC. Então, correntes de fase e de linha foram pedidas. Nós sabemos que a tensão aplicada à estrela, a tensão aplicada ao triângulo é maior do que a tensão fornecida pela estrela. Por quê? Por cada braço da estrela. Porque a gente está falando aqui de uma tensão entre fases. Então, se eu for olhar aqui, a fase A tem esse valor de tensão. Só que esse braço da carga, por exemplo, recebe a tensão entre a fase A e a fase B. Então, eu posso falar que o que está chegando aqui é uma tensão VAB, né, do ponto A para o ponto B, que aparece aqui na carga. Então, o primeiro passo desse cálculo é definir a tensão VAB. Eu posso escrever VAN, né, tensão da fase A para o neutro, menos a tensão da fase B para o neutro, que é essa outra aqui de cima. E esse resultado aqui é igual à tensão da fase VAN multiplicada por raiz de 3 com ângulo de 30 graus, igual a gente viu aí na dedução. Ou seja, o módulo é raiz de 3 vezes maior e o ângulo está a 30 graus adiantado. Então, posso escrever que o VAB é 110 com ângulo 10, que é a tensão VAN que a gente tem, multiplicado por raiz de 3 com o ângulo 30. E esse resultado aqui é igual a 190,52 com ângulo de 40 graus. Então já temos aí a primeira tensão VAB. Como foram pedidas correntes, não é necessário calcular as outras tensões. A gente pode partir do cálculo da corrente IAB, que é a corrente que passa aqui do ponto A para o ponto B. E a partir dela a gente chega nas demais. Ou seja, agora eu vou dividir esse valor de tensão que a gente acabou de obter pela impedância que nós temos aqui, que é 8 mais J4. E 8 mais J4 em sua forma polar pode ser escrito como 8,94 com um ângulo de 26,56 graus. E esse resultado aqui é 21,31 com um ângulo de 13,44 graus amperes. Essa é a nossa primeira corrente, IAB. Agora, para calcular as demais correntes, IBC e ICA, é só seguir aquela ideia da defasagem. Então, tem o mesmo módulo para as duas correntes. E vou fazer o atraso aqui em 120 graus. Então, se eu atrasar 120 graus na corrente IAB, eu chegarei na corrente IBC. Isso devido à sequência de fase. E se eu atrasar 120 graus na IBC, eu chego na ICA. A sequência aqui é positiva, ou ABC. Por isso que ela segue essa ordem. Então, menos 21,31, 13,44 menos 120, dá menos 106,56 graus. E menos 106,56 menos 120
dá menos 226,56 graus. Então já temos aqui as nossas três correntes de fase que foram pedidas. Correntes de fase. Agora, nós vamos calcular as correntes de linha. Ou seja, são as correntes IA, IB e IC. Então, observando aqui no nosso circuito, aqui está a corrente IAB, aqui está a corrente IBC, que nós já calculamos. A corrente IA, nesse caso, aqui ainda tem o ICA, né? A corrente IA se relaciona nesse nó aqui com a corrente IAB e a corrente ICA. Então, se eu somar IA com ICA, eu tenho a corrente IAB, que está subindo aqui, a lei de Kirchhoff dos nós. Então, eu posso falar que essa corrente IA é a corrente IAB menos a corrente ICA. Nós já fizemos essa dedução e vimos que a corrente IA é a própria corrente IAB, ou seja, a corrente de linha é a corrente de fase multiplicada por raiz de 3, e no caso das correntes, há um atraso de 30 graus, em vez de um adiantamento, igual a gente viu para o caso da tensão aqui em cima. Então essas correntes aqui vão aparecer da seguinte forma. A IA, eu vou multiplicar então esse valor aqui, 21,31, com um ângulo de 13,44, por raiz de 3, com um ângulo menos 30 graus. Isso daí vai me dar então o resultado 36,91, com um ângulo de menos 16,56 graus amperes. É a primeira corrente de linha. Então, lembrando que aqui a gente calculou linha, enquanto aqui a gente calculou fase. Agora, se eu quiser chegar nas demais correntes, IB e IC, eu posso fazer essa análise de acordo com a lei de Kirchhoff de novo. Então, um exemplo. A corrente IB é o quê? É a corrente IBC menos a corrente IAB. E aí eu vou chegar na mesma análise, né? Uma análise muito semelhante, na verdade, com o que foi feito aqui em cima. Ou eu posso simplesmente copiar o módulo da corrente IA, porque como o circuito é equilibrado, elas vão ter esse mesmo módulo, tanto para a corrente IB quanto para a corrente IC, e o ângulo é só atrasar 120 graus. Então aqui eu vou ter menos 136,56, e para a última corrente aqui eu terei menos 256,56 graus. E aí temos as nossas correntes. Então percebam que se eu somar as três correntes de fase eu encontro zero, se eu somar as três correntes de linha eu também encontro zero. E o nosso resultado é esse aí. A próxima conexão balanceada é triângulo-triângulo. Então percebam que se eu estiver trabalhando com a estrela-estrela ou triângulo-triângulo, são os casos mais simples, onde a própria tensão do gerador é a que aparece no braço da carga. Isso aqui repete para o triângulo-triângulo também. Olha só, eu tenho aqui fase A, B e C, elas foram aplicadas e através desses três condutores na minha carga trifásica. Também tem aqui A, B e C. E aí eu tenho aqui uma corrente IA, IB e IC. E é possível ver o seguinte, que aqui eu tenho uma diferença de potencial VAB, e essa fonte está em paralelo com essa parte da carga aqui. Então significa que a corrente que vai fluir pela carga, esse IAB aqui, é exatamente a tensão VAB dividido pela impedância. Então, de novo, é como se eu tivesse aqui três circuitos monofásicos unidos em um só para formar um circuito trifásico. E a análise dele pode ser feita de forma independente. Então, quero saber o IAB? É VAB sobre Z delta. Quero saber IBC? É VBC sobre Z delta. Quero saber o ICA? É VCA sobre Z delta. E aí eu já tenho as três correntes. Lembrando, se eu quiser chegar nas correntes de linha, é só fazer de novo, né? IAB vezes a raiz de 3 atrasado 30 graus, eu tenho o IA. IBC vezes a raiz de 3 atrasado 30 graus, eu tenho o IB. E ICA vezes a raiz de 3 atrasado 30 graus, eu tenho o IC. E nós temos também um exemplo para fazer essa avaliação aí. Então, triângulo, triângulo. E o que é passado aqui é o seguinte. Uma carga conectada em triângulo equilibrado com impedância de 20 menos J15 ohms por fase, né? Não fui informado, mas a ideia é essa. Está conectado um gerador de sequência negativa, importante lembrar isso, ligado em triângulo com VAB igual a 330 com ângulo zero. Calcule as correntes de fase da carga e as correntes de linha. Então percebam que se a sequência é negativa, nós temos uma tensão VAB 330 com ângulo zero. Se eu atrasar 120 graus, em vez de chegar agora na tensão VBC, que era a tensão de sequência positiva, eu chegarei na tensão VCA. Então, peguei a VAB, atrasei 120 graus, tenho a VCA. Atrasei 120 de novo, aí que eu vou ter a VBC.
Então é só lembrar essa relação. Positivo eu vou seguir A, B, C. E negativo eu vou seguir A, C, B. O B e o C trocam de lugar. O exemplo triângulo-triângulo é bem simples, bem parecido com estrela-estrela. A gente pode analisar 3 circuitos monofásicos. É interessante a gente desenhar esse circuito para entender como que a conexão acontece. Então, primeiro, tem aqui o gerador, as 3 fontes, né, do braço, de cada braço desse gerador, e a conexão entre elas é em triângulo. Nós vimos aí que, nesse exemplo, nós vamos trabalhar com a sequência negativa, ou a sequência ACB. Isso significa que, se eu tenho aqui a fase AB, por exemplo, com um ângulo de 330, quer dizer, com uma tensão de 330 com ângulo zero, quando eu atrasar 120 graus agora, eu não terei a tensão VBC, eu terei a tensão VCA. Então a tensão VCA aqui é 330 com um ângulo de menos 120. E a tensão VBC é que é 330 com um ângulo de menos 240 graus. Então agora seguimos essa sequência ACB que foi pedida. E a nossa carga? Ela tem um elemento resistivo e um elemento capacitivo por braço. Então vou colocar aqui ó, o capacitor e o resistor para cada braço da carga. Como nós vimos, esses valores são 20 ohms para o resistor e menos J15 para o capacitor. Como a carga é equilibrada, é o mesmo valor para os 3 braços. Agora é só fazer a conexão. Então tem aqui a fase A, a fase B, isso aqui para cima, fase B e a fase C. Então é como se eu tivesse aqui 3 circuitos monofásicos, porque essa fonte está em paralelo com esse braço da carga, a fonte VAB está em paralelo a esse braço, a fonte VBC está em paralelo a esse braço de baixo, e a fonte VCA está em paralelo a esse último braço aqui. E aí a gente pode calcular as 3 correntes separadas, né? IAB, IBC e ICA. Igual a gente fez no exemplo anterior, que a carga também estava conectada em triângulo. Vou escrever aqui então IAB 330 com ângulo zero, dividido por 20 menos J15, que na forma polar ficaria 25 com ângulo de menos 36,86 graus. E esse resultado aqui vai dar 13,2 com ângulo de 36,86 graus amperes. Então a primeira corrente de fase já está calculada. As outras duas, vou falar aqui agora da corrente ICA, porque a sequência é negativa, e depois da IBC. Então se eu tenho as duas correntes, né, tem o mesmo módulo, 13,2, e as defasagens aí que nós já vimos. Então se eu atrasar 120 graus aqui, eu vou chegar na corrente ICA, então o resultado vai ser menos 83,14 graus. E se eu atrasar 120 graus nesse valor aqui, eu chegarei na corrente IBC, menos 203,14 graus amperes. Então já temos aqui as correntes de fase do nosso circuito. E agora as correntes de linha, que foram pedidas também. Então eu posso partir aqui da corrente IA. A corrente IA, como nós vimos, é a corrente IAB, multiplicado por raiz de 3 e atrasada 30 graus. Então vou escrever 13,2 com ângulo de 36,86 vezes raiz de 3 com ângulo de menos 30. E esse resultado aqui é 22,86 com ângulo de 6,86 graus amperes. Agora a corrente IC é atrasada 120 graus em relação a essa aqui. Então vou ter o mesmo módulo e o ângulo vai ser de menos 113,86
120,14 graus. E se eu atrasar 120 graus de novo, eu chego na corrente IB. Lembrando que isso aí aconteceu por causa da sequência de fase negativa da tensão da fonte, ou das tensões da nossa fonte trifásica. Então temos aí os valores. Se essa sequência fosse positiva, eu só trocaria esses dois aqui e esses dois aqui, os ângulos, e o resultado seria o mesmo, né? Ou seja, é como se eu falasse que o B apareceu do lado de cá agora e o C apareceu aqui. Na verdade, esses valores foram trocados, né? Fica mais adequado. Se fosse sequência positiva, esses dois valores aí teriam sido trocados. E aí o restante permaneceria do mesmo modo. Por fim, temos aqui o nosso gerador conectado em triângulo e a carga conectada em estrela. E agora nós vamos ter o seguinte. A tensão do gerador é a tensão de linha, porque ele está ligado em triângulo, ou seja, a tensão de fase e de linha tem o mesmo valor para ele. Só que como a carga está conectada em estrela, nós sabemos que esse valor aqui vai ser menor, né? Raiz de 3 vezes menor. Então, se eu tenho aqui uma tensão VAB, a tensão VAN vai ser a VAB dividido por raiz de 3, e agora nós vamos ter um atraso de 30 graus, igual foi informado aqui, dividido por raiz de 3 atrasado em 30 graus. Por quê? Como nós vimos no caso do triângulo, para chegarmos na tensão de linha, era necessário pegar a tensão de fase, multiplicar por raiz de 3 e adiantar 30 graus. Agora eu quero fazer o processo contrário. Eu já tenho a tensão de linha e quero chegar na tensão de fase. Então eu vou dividir por raiz de 3 e agora eu vou atrasar 30 graus. E é isso que a gente vê aqui nesse exemplo. Uma carga conectada em estrela equilibrada com impedância por fase de 40 mais J25 ohms é alimentada por uma fonte conectada em triângulo, equilibrada e de sequência positiva, com tensão de linha igual a 210 volts. Não foi informado o ângulo aqui, mas a gente pode considerar que o ângulo da nossa referência, por exemplo, que seria a VAB, é zero, não tem problema algum. Calcule as correntes de fase, e usando aí o VAB como referência. Então, vou escolher ele, colocar um ângulo zero e trabalhar com o restante. E a nossa última conexão é gerador em triângulo, carga em estrela. Então vamos começar com o desenho do gerador. Temos aí então a tensão VAB com o valor de 210 e o ângulo zero. Como a sequência aqui é positiva, a tensão VBC também tem módulo 210 com ângulo de menos 120 graus. E a tensão VCA também tem módulo 210 e o ângulo dela é menos 240 graus. E aí temos a nossa carga ligada em estrela. É um elemento resistivo e um indutivo por braço. E como ela é equilibrada, eles têm exatamente o mesmo valor por braço, que é 40 ohms para a parte resistiva e J25 para a parte indutiva. E agora é só fazer a conexão aqui. Vou conectar a fase A aqui nesse primeiro braço, a B aqui e a C aqui no final. E aí foi pedido as correntes de linha, que no caso da estrela, né, são iguais às correntes de fase, IA, IB e IC. Então vamos pensar aqui no que a gente precisa fazer para esse exemplo. Eu sei que a tensão entre fases é 210 com ângulo zero. Então, se eu analisar desse ponto para esse ponto aqui de baixo, eu tenho 210 com ângulo zero. Só que a tensão que eu estou aplicando aqui no braço da carga é uma tensão menor. É uma tensão de fase. V fase. Então, ela é menor do que esses 210. Nós vimos que, para estrela, a tensão de fase, VAB, é a tensão de linha VAN vezes raiz de 3, somado 30 graus. Então, se agora eu quero calcular o VAN, então eu estou falando aqui da tensão da fase A para o neutro, eu preciso fazer o processo contrário. Eu vou dividir essa tensão VAB por raiz de 3 e vou atrasar 30 graus. Então, o VAN é igual ao VAB,
que é 210 com ângulo 0. E eu vou dividir isso daqui por raiz de 3 com ângulo 30. E essa divisão aqui vai resultar no seguinte: 121,24 com ângulo de menos 30 graus volts. Então é a primeira tensão aqui, né, da fase A para o neutro. E agora eu posso usar essa tensão para calcular as correntes de fase, que são iguais às correntes de linha. Vou até escrever isso aqui embaixo: correntes de fase igual às correntes de linha. Eu vou calcular uma vez só, né? IA é a tensão da fase A para o neutro, que é o valor que a gente acabou de calcular, 121,24 com ângulo de menos 30 graus, dividido por 40 mais J25, que na forma polar ficaria 47,17 com ângulo de 32 graus. E a nossa corrente aqui é de 2,57 com ângulo de menos 62 graus amperes. IB e IC seguem a mesma ideia, o mesmo módulo, 2,57. E agora o ângulo é só atrasar 120 graus. Como a sequência aqui é positiva, nós vamos subtrair 120 graus aqui e chegar na corrente IB. Então dá 182 graus amperes. E subtraindo 120 graus, chegamos na corrente IC. E as três correntes pedidas foram então calculadas. Lembrando, pessoal, que caso vocês não lembrem essas relações que eu estou aplicando aqui, é bem fácil da gente lembrar, né, como isso daí é feito. Se eu tenho uma tensão VAB, é a tensão do ponto A para o ponto B. Então é só fazer a subtração que a gente chega nessa relação aqui. E mesmo que vocês digam, mas eu não me lembro eu tenho que calcular o VAN agora, mas eu não tenho ele aqui, né, VAN ou VBN, eu não tenho nenhum dos dois, como é que eu vou fazer? É só você pensar que eles vão ter um valor de pico e vão ser multiplicados aqui por 1 menos 1 com ângulo de menos 120 graus devido à defasagem. Então a partir daqui a gente consegue deduzir essa relação que apareceu aqui embaixo. Então não é necessário decorar nada, é só mesmo lembrar das técnicas de análise que a gente tem aplicado e pensar nessa questão de que tensão é uma diferença de potencial. VAB é a diferença entre o ponto A e o ponto B. Vocês conseguem resolver isso daí também. Aqui nós temos um resumo das relações entre as tensões e correntes de fase de linha para cada conexão de carga e gerador. E essa daqui leva em consideração a sequência positiva. Então, se for sequência negativa, é só trocar IB por C. E aí, para vocês darem uma olhada depois de uma forma mais resumida, eu deixei no slide, então dei uma conferida. Mas é basicamente tudo que eu expliquei até aqui. E aí nós temos, para terminar, o exercício que vocês vão entregar na próxima semana, então no dia 1/7. Ele está no final do conjunto de slides, só vocês pegarem aí, resolver para me entregar. Então lembrando, precisando de alguma informação extra ou de alguma ajuda, vocês podem mandar e-mail, entrar em contato através do AVA e dependendo aí da necessidade, me informe se é interessante a gente marcar um atendimento ao vivo. Tá? Eu fiz isso com a outra turma da engenharia que eu estou dando aula, o pessoal tirou dúvida a respeito de um trabalho, então se vocês quiserem fazer algo nessa linha também, é só me dar um toque aí, a gente combina um horário aí nessa semana ou na próxima, eu esclareço algumas dúvidas, seja a respeito desse exercício ou dos anteriores. E aqui vocês vão ver que é bem tranquilo, vocês têm um gerador que tem uma conexão estrela ou triângulo, vocês vão avaliar, mas é bem tranquilo de perceber, né, visto o que a gente acabou de ver. E a nossa carga também tem uma conexão, é uma das 4 que a gente viu. Então vocês dão uma conferida e façam os cálculos seguindo a ideia dos exemplos que a gente fez. Com mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.